Olá, nós recebemos a visita hoje do médico Cipriano Correia, lá de Santana do Matos, 2 mandatos de deputado estadual, 1 mandato de deputado federal. Deputado, seja bem-vindo. Para ajudar nessa conversa longa que teremos hoje, está aqui ao seu lado o nosso colega Luiz Gonzaga Cortez, né? E vamos começar do começo. Como foi que você chegou no Legislativo Potiguar? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a você e a Cortez pela lembrança e pelo bom programa que vocês vêm fazendo, entrevistando os deputados, desde a Constituinte, ou seja, vem procurando trazer para o seu telespectador da TV Assembleia exatamente toda a memória desse Legislativo. E por isso eu os cumprimento por este grande fato. Você me pergunta como eu cheguei aqui na Assembleia em 1986. Eu, desde pequeno, eu gostava de política. Eu me lembro que eu, ainda estudante lá em Santana do Matos, naquela época, na minha casa, não tinha rádio, e eu escutava na rádio, principalmente na rádio da Casa do Padre, todos os programas praticamente da rádio, naquela época, Rádio Brijuí de Currais Novos. E sempre tive interesse pelas coisas políticas do Brasil. Se você me perguntar a coisa mais remota da política que eu me lembro do dia da morte do presidente Getúlio Vargas. Do dia 24 de agosto de 1954. Você tinha 8, 9 anos. Eu voltava do grupo escolar, quando chego em frente a uma farmácia do senhor chamado Macedo Filho, que era um grande farmacêutico que tinha em Santana, político, de família política. Ele tinha um rádio lá, que naquela época tinha 2 ou 3 rádios em Santana do Matos. Um era que ele tinha... Rádio a bateria. Rádio a bateria, eram 11h30 da manhã. Bateria carregada com catavento. Exato, e carregada no Tunga. E ele dizia, isso 11h30, veja a comunicação como chegava. Quando a gente ia passando, eu e outro menino, voltando da escola, ele se referia para um senhor que conversava e dizia, acabo de ouvir na Rádio Poti, de Natal, que o presidente Getúlio Vargas suicidou-se. Isso é, para mim, a memória mais antiga que eu tenho em relação à política. E a mais antiga que eu tenho da minha história, na minha cidade, onde eu nasci, é a chegada do padre Monteiro em Santana do Matos. Esse rádio do padre era ele? Esse de 54 era o rádio do padre. Mas o padre chegou lá em 8 de fevereiro de 1952. Então o padre... que foi prefeito de Santana. Foi prefeito 2 vezes. Foi prefeito em 68, 1968, contra um candidato que era vereador, apoiado pela então família do deputado Paulo de Tarso, que era Manel Bezerra de Azevedo, um grande homem que tem hoje os seus filhos em Natal, o pai de Márcio Azevedo, que foi secretário da Fazenda do governo de Manel, foi o candidato a prefeito. E o candidato contra o sistema político, naquela época que a gente dizia de Aristófanes, foi o padre Monteiro, em 1968. E voltou a disputar a prefeitura em 1976, desta vez contra o deputado Paulo de Tarso. E aí eu tenho essas lembranças, sempre gostei da política, dos assuntos políticos, e já em 1960, por exemplo, eu já participei da campanha de Aloysio para governador.
É tanto que eu sei todas as músicas de Aloysio decoradas, desde o hino Aloysio Alves veio do sertão lá do Cabogi, para Sanar o Sofrimento. Eu sei todas as músicas decoradas. Aliás, Santana e Angicos estão... É praticamente uma coisa só, porque inclusive... Aristófanes e Aloysio também... Aristófanes é a mesma família, Fernando de Alves. Fernando de Alves é uma família só. Paulo de Tarso é Aloysio, primo legítimo de Aloysio, sempre foi o grande incentivador de Aloysio Alves. É tanto que em Santana do Matos tem uma praça, a principal praça de Santana do Matos é a Praça Aloysio Alves, inaugurada em 1947. Ele, deputado federal, já. Ele, deputado federal, primeiro mandato, que ele elegeu o primeiro deputado federal, mandato em 45, e em 47, Aristófanes inaugura a Praça Aloysio Alves em Santana do Matos, em homenagem ao que ele chamava o gênio do sertão. Aloysio era considerado o gênio do sertão do Cabogi. Era o político que, com 22 anos, se elegeu deputado federal e teve toda a trajetória que todos nós conhecemos. Nessa época aí, Aloysio já tratava Aristófanes como meu comandante. Meu comandante. Porque, inclusive, Aristófanes era mais velho do que ele, era um primo mais velho do que ele, e Aloysio começou essa ligação mais estreita com Aristófanes porque já Aloysio menino... Foram deputados federais juntos? Não. Aristófanes foi deputado federal em 62. Nossa. 62. Aloysio foi deputado federal em 45. Aí Aristófanes veio ser deputado, era deputado estadual. Tanto que está aí no memorial a presença de Aristófanes em 47, deputado estadual. Certo? E nessa época ele era prefeito de Santana, Aristófanes. Foi mais de uma vez, não? Acho que foi mais de uma... Não, acho que foi só uma vez. Quem foi mais de uma vez foi o irmão dele, que foi deputado estadual também, Asclepíades Fernandes. Sim. Esse foi mais de uma vez prefeito de Santana. E aí eu comecei eu já estudava, né? Minha mãe era uma lavandeira de roupa, como todo mundo sabe. Eu ajudava a minha mãe a lavar roupa no açude público, Alecrim, lá. E ia, à tarde, dependendo do horário, eu ia para o colégio. Colégio público, Colégio Estadual Padre João Teotônio, que hoje chama-se o Aristófanes Fernandes, Escola Estadual Aristófanes Fernandes, hoje o nome. Mas naquela época era o Padre João Teotônio, que foi um padre muito bom que passou lá por Santana do Matos. E aí eu comecei a me interessar e minha irmã, ela era parteira. Eu tinha uma irmã por parte de pai, que ela foi parteira. Quando meu pai morreu em 3 de fevereiro de 1948 e deixou... Ele já era viúvo, tinha 3 filhas do primeiro casamento, que era viúva também, e minha irmã mais nova, ela tinha 18 anos de idade por aí, e Dona Maria do Céu, se compadecendo muito da situação da minha mãe, ela arranjou esse emprego na maternidade. Maria do Céu Pereira. Maria do Céu, a mãe, esposa do deputado Aristófanes Fernandes, mãe de Paulo de Tarso. Arranjou um lugar para minha irmã lá na maternidade, para ser auxiliar e tal, e ela aprendeu lá a missão de parteira e, no fim, tornou-se vereadora. Tornou-se vereadora por vários mandatos. O município todo E aí conhecia, ela era muito acanhada e via que eu era muito, como dizia lá no interior, eu era muito danado, muito falador e tal. E então, quando os vereadores iam falar, ela não falava e me botava para falar no lugar dela. Isso eu já com 14, 15 anos de idade. E Aristófanes vendo aquilo, aí, por todo lugar ele me levava não só a mim, como levava Arimar, França. Lembra de Arimar? Irmã de Araci. Grande. Porque Arimar, que era, nessa época, Arimar estudava no Marista, e outro que já era estudante de Direito, que era Manuel Antônio da Cunha, que a gente chama Biel, não sei se você sabe o que é advogado. Marido de Citônio, que trabalhou muito tempo lá no IPE. Isso. Então, ele insistiu, e Biel falava muito bem também, Arimar e eu. Então, Aristófanes ia fazer uma comissão, Rafael. Arimar França, não. Arimar França também. Filho de Zé Pelado, filho de Zé Luiz de França, que era um advogado prático, a gente chamava Rábula, né? E a gente ia, Aristófanes, então Aristófanes tinha a gente como atração. Biel, estudante de Direito, eu acadêmico de Direito, ele... Então, no governo de Aloysio, Biel foi adjunto promotor já, colocado por
por Aristófanes. E a gente fazia, era atração de São Rafael, de Jucurutu, de Florânia, São Vicente, Serra Corá, os vizinhos. Entendeu? Aristófanes e os seus meninos, né? Então, isso aí eu comecei. E pela presença da minha irmã na maternidade, eu sempre gostei muito eu admirava a profissão de médico, achava que era o máximo. E minha irmã me botou o apelido de doutor. E eu achei que aquilo, ela me botou doutor, eu ia ter que ser doutor. E botei aquilo na cabeça e terminei o ginasial em Santana em 1962. Vim ser interno no colégio de Jundiaí, porque não tinha condições de vir para Natal, entendeu? Eu e meu irmão mais velho, João da Mata, que já faleceu, que era médico veterinário, e fiquei em 63 o ano em Macaíba, na Escola Agrícola de Jundiaí. Em 1964, como eu queria fazer medicina, eu vim para Natal. Mas para onde? Eu já tinha vindo para Jundiaí, trazido pelo padre e pelo professor Valdos. Professor Valdos Pinheiro. Valdos Pinheiro, que era o diretor do colégio. Como foi que Valdos chegou em Santana do Mar? Valdos chegou em Santana, mais ou menos, o ginásio, eu comecei o ginásio em 59, em 58, no fim de 58. Então ele saiu de Pernambuco direto para Santana. Então a Aristófanes foi buscá-lo lá Pernambuco. O professor Valdos era, parece, de Caruaru. De Caruaru. E foi para Santana. De Santana veio para Natal, que ele era um sujeito brilhante, né? Brilhante, findou na universidade, todo mundo sabe, findou até candidato a prefeito de Natal, né? Isso. Uma vez. Então, secretário de Estado, secretário do município. Tudo. O professor Valdos era um homem que falava mais de 10 idiomas. Falava russo, falava tudo, o professor Valdos. Até Esperanto. Era a paixão dele, né? Esperanto, ele era matéria do colégio. Matéria do colégio. E então, em 64, eu vim, e como eu sempre fui, como a gente diz assim na prática, eu fui raçudo, eu fui procurar cada estudante. Cheguei lá, tinha 2 rapazes que eram de Santana. Aí não tinha vaga. Naquela época era muito difícil uma vaga na casa do estudante e tal. Aí arranjaram para eu comer. Quando todo mundo terminava de comer, sobrava o comer, eu pelo menos uma refeição por dia eu fazia na casa do estudante. Isso já era aqui na Salgadeira? Já aqui na Salgadeira. E não tinha onde dormir, eu fui dormir no porão. Passei 6 meses dormindo no porão da casa do estudante. No chão. Isso eu no 2º ano científico, estudando no Ateneu. À noite, e durante o dia o padre Monteiro arranjou, naquela época com o bispo, que era Dom Eugênio, para eu ser contínuo da Rádio Rural e da Ordem. Então eu era contínuo. Naquela época... Estava nascendo o movimento de educação de base. Exatamente. O SAR funcionava. E aí foi lá onde eu convivi com João Ururaí, convivi com Ney Lopes, entendeu? Convivi com Antônio Melo, meu cunhado, que era, naquela época, ele chamava... Exato. Aí eu, depois, não tinha mais, faltou um locutor, o diretor da Rádio Rural chamava, não sei se você se lembra dele, Nivaldo Souza. Aí eu fui ser locutor da Rádio Rural. E estudava, trabalhava de dia, cobrando como locutor, qualquer coisa, e à noite não atendeu, no 2º ano. No 3º ano científico, eu fiquei... O Ateneu era uma referência? Era uma referência. Em termos de ensino? No 3º ano científico, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e tinha um curso preparatório na Faculdade de Medicina, que era grátis, e eu fazia. E nessa época, eles eliminavam pelas notas. Nesse ano, começaram em torno de 600 no pré-vestibular. Dos 600, ficaram 52. Dos 52, passaram 40 no vestibular. Entre eles, eu. Então, eu entrei na Faculdade de Medicina, fiz vestibular em 65, entrei na Faculdade de Medicina em 1966. Antes do movimento dos excedentes, né? Antes, o excedente tinha sido em 69. E teve 69, que o Dinarte conseguiu para a turma ficar aqui.
e depois não conseguiu, foram para Manaus. Para Manaus. É aquele povo onde está Arnóbio, onde está Marco Amaral, uma série, Teixeira, uma série de médicos que se formaram em Manaus. E então eu em 66... 66, Monsenhor Valfredo. Mas em dezembro de 65, eu sofri, vamos dizer, um grande impacto, né, foi a morte de Aristófanes. Né? Aristófanes morreu no dia 8 de dezembro de 1965. Me diga uma coisa. E eu estava estudando para o vestibular, ali na Alexandrina de Alencar, em 65. Eu estava estudando na casa de seu Zé Delgado, que vem a ser o pai do ministro Zé Augusto Delgado, que eu estudava com Ronaldo, que é meu colega de turma. Eu estudava lá com ele, entendeu? Com o Ronaldo, para o vestibular, na casa do seu Zé Delgado. E ali, ele mora ali em frente à maçonaria. E eu me lembro, 11h30 da noite, dessa noite de 8 de dezembro de 1965, o Corpo Bombeiro chegando com o caixão de Aristófanes do aeroporto, que ele morreu no Rio de Janeiro. Entendeu? Aristófanes morreu no Rio de Janeiro. E isso me abalou muito, mas eu consegui passar no vestibular, em 1966. Nunca fiz uma segunda prova na minha vida. Passei no primeiro vestibular, nunca fiquei em segunda época na faculdade. No dia 10 de dezembro de 1971, eu me formei. Abalou a estrutura de Aloysio também, né? Porque completamente. Aristófanes casou com Maria do Céu Cortês Pereira de Araújo, né? Filho de Dona Olindina. Né? Aí, a parte da família Alves, de Aloysio, Aristófanes trouxe, aliciou, inclusive Cortês Pereira, mas depois se separaram, né? Cortês ficou com o anarquismo, né? Veja só. Dona Maria do Céu, 1935, foi a primeira deputada do Estado, né? Todos sabem. E Cortês, ele nunca foi aliado com Aloysio. Apesar de ser cunhado de Aristófanes, ele era da linha de Dinarte. Enquanto o Dinarte estava com Aloysio até o rompimento, então esse tempo o rompimento de 1960, da dissidência né, que a Aloysio foi candidato à dissidência da UDN, juntando com aqueles outros partidos, com o Teodorico, com o Cosmo e tal, vocês sabem. E até ali Cortês estava. Mas a partir dali Cortês ficou sempre com Dinarte. Né? É tanto que Cortês, vocês podem ver no memorial, no governo de Aloysio, Cortês era deputado estadual. Né? Isso. E era um brilhante parlamentar. Brilhante, isso aí eu já assistia muito, eu era peru da Assembleia. Aloysio, Cortês, Moacir, eram tribunos de larga escala, tá entendendo? Como se diz, o governo de Aloysio teve uma oposição que eu acho que só vim ver depois de Geraldo Melo, a oposição ao governo de Geraldo Melo. Depois daqui eu tinha visto de Aloysio, de 60 a 65. Você foi líder do governo de Geraldo. Geraldo, exato. Mas nós estamos muito longe. Porque você ainda não disse como chegou aqui. Sim, aí eu me formei... Mas tenha calma, porque nós vamos fazer um intervalo e você conta essa história no próximo bloco. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu a família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim.
programa Conversa no Memorial está recebendo hoje a visita do médico e ex-deputado estadual e federal, Cipriano Correia. Doutor Cipriano, vamos voltar para o restaurante universitário? Vamos voltar. Para terminar essa fase da sua luta. Entrei na faculdade em 66, entendeu? Logo, já no primeiro ano da faculdade, já comecei a ensinar para me manter. Aí eu comecei a ensinar, meu primeiro colégio foi o Grupo Isabel Gondim, lá na Roca, ali vizinho, aquele prédio do IPASE, né, do professor Acrílio e doutor Dante de Melo Lima. Isso. Então eu lá ensinava biologia. Tá? De lá, aí então eu fui, quando passei no vestibular, saí da casa do estudante e fui para o restaurante universitário, que era na Avenida Deodoro. E lá foi onde eu vi os grandes embates da Revolução de 1964. A perseguição, por exemplo, em 1967, 68, não tinha praticamente um mês que o restaurante universitário não fosse cercado. E era interessante que aquelas patrulhas mistas, eles vinham dos dois lados, ele vinha do lado da Deodoro e Douto, né, para o restaurante. Então vinha uma patrulha da Marinha, etc., outra misturada com a polícia e tal, e chegava na frente do restaurante. E ali eles iam buscar os cabas que se dizia naquela época os comunistas, né? Eu nunca tive essa tendência de ser comunista. Eu era muito ativo, mas nunca tive comunista. Em 1967 e 1968, eu continuei, aí fui já... Eu sou professor fundador do Xuxo, 1967. Eu ensinei Química Orgânica no Xuxo. Sou professor fundador de lá, do Xuxo. Você, Vital Amorim? Exatamente. Em 1968, eu fui morar no Hospital da Polícia Militar. Em 1968. Foi o ano da campanha de Santana do Matos, do Padre Monteiro. E eu participei muito em 1968 da campanha. Na sexta-feira de tarde, eu já ia embora para Santana e só voltava no domingo de noite para retornar na segunda-feira para a faculdade. O interior ainda não saiu do jovem acadêmico? Ainda não. Aí eu continuei, Padre Celeste 68, entendeu? Padre Celeste 68, e eu fiquei aqui em Natal como sendo o embaixador da Prefeitura de Santana em Natal. E aí também adquiri um salário pela Prefeitura, o padre me condicionou um salário, e eu fiquei ensinando. E aí, nesse tempo, eu comprei o primeiro automóvel da minha história, que foi um Fusca 1962, que financiado pela Natal Credit, cujo gerente era Arimar França, que me chamou e disse: você trabalha demais, você precisa de um carro, eu vou lhe financiar um carro. E então Arimar me proporcionou o primeiro automóvel que eu tive na minha vida. 68, então veio 69, e a política trouxe o meu casamento. O Padre Monteiro elegeu 68 e, como ele era oposição ao sistema antigo de Aristófanes Fernandes, o chefe político contra Aristófanes, que sempre se bateu em Santana do Matos, era o sogro de Bevenuto, Joel Sussão, que era outro homem rico. Não tanto como Aristófanes, mas rico, muitas propriedades, muito gado. É tanto que quando ele morreu, ele deu uma propriedade a cada filho, uma casa em Natal a cada filho, e mais não sei quantas cabeças de gado. Era um homem rico também, Joel. E Joel morava, aí ainda hoje é da família, a casa ali, tem a esquina da ABB, que tinha um Portemar, aquela outra que hoje tem um restaurante. Ali era a casa de Joel Assunção. E quando o padre prefeito... Aristófanes também morava por ali, por perto. Não, Aristófanes morava na Floriano, na esquina, Mossoró, esquina com a Floriano, onde é o BDRN. Mas depois foi para Deodoro, para da Fonseca, não? Não, Aristófanes morreu, morava ali, e ali no Rio de Janeiro. E aí o padre, quando vinha de Santana para Natal, praticamente vinha de 15 em 15 dias, de mês em mês. Naquela época, o prefeito não vinha a Natal todo dia, como vem hoje, não. E aí ele ia para a casa de Joel. E eu ia despachar com o padre na casa de Joel. E lá conheci a minha esposa. Ela estudava com Graça, filha de Joel, na escola doméstica, e eu estudar lá. E lá eu conheci Ângela, com quem, em 1969 para cá, já faz
31, 47 anos. Joel era irmão de Tota Assunção, não era? De Antônio de Assunção. Era, de Tota Assunção Velho. Da Assunção de Macedo. Pai de Laura Assunção. Assunção de Macedo. É a mesma família Macedo, sendo outro ramo. O Macedo de Assunção é mais de Genésio Cabral, do pai de Fátima. Genésio Cabral de Macedo. É o outro lado. Entendeu? Você terminou a medicina em 70. E um. É a fase mais aguda do regime militar. Você fez política estudantil nessa? Não, eu quis fazer política estudantil aqui o seguinte, quando eu passei no vestibular, aí tinha aqueles trotes, né? Aí eu me lembro que eu ia muito aqui na Rio Branco, muito faceiro e tal, e a turma com aqueles cartazes com crítica à revolução e tal. Eu me lembro que eu levei uma pancada de um jato d'água do bombeiro nas costas, que caí. A primeira brecha, que é aquela ruazinha estreita ali à direita que vai sair lá na Deodoro, eu entrei ali, fui embora. Eu digo, eu quero saber mais disso. Mas aí, como eu gostava de política e falava muito na classe, aquela história toda, a turma disse, Cipriano vai ser político e tal, não sei o quê. Aí vem a eleição do diretório, em 1968, no auge da Revolução. Aí ninguém queria tal, aí eu vou. Aí perdi a eleição para Laírio Rosado. Laírio foi que se elegeu presidente do diretório. Foi seu colega ou contemporâneo? Não, ele era contemporâneo. Laírio se formou em 69. Entendeu? Isso foi... Laírio devia estar no 4º ano e eu no 2º ano. 68, por aí, 67. Foi isso. E daí... Foi candidato a prefeito, você também? Sim, aí isso lá. Quando eu me formei, eu estou em 78. Quando eu me formei, aí eu fui para São Paulo fazer pós-graduação, fazer residência médica. Aí fui para o Hospital das Clínicas. Passei um ano lá, 72, e vim em 73 para Natal. Aí, em 73, vieram os concursos para professor da Faculdade de Medicina e para o INPS naquela época, o INAMPS. Na época, INPS. Em 74. Meu irmão Neto já estava aqui, que a gente fez o concurso. Na Faculdade de Medicina tinha 2 vagas. Passou eu e ele, eu e Neto. E no INAMPS nós passamos também primeiro e segundo lugar. Os Correia, como ele chama. Neto Correia também foi deputado substituindo o irmão que saiu para a Federal em 94. E aí, também será convidado a nossa conversa. Continuei, aí entrei na universidade. Entrei na universidade naquela época como auxiliar de ensino e continuei, fui dar aula na Faculdade de Medicina e também, me esqueci de dizer, logo quando eu me formei, entrei na polícia. Eu sou capitão da reserva da Polícia Militar. Eu era primeiro tenente médico. Eu era o ortopedista da polícia. Entendeu? E é tanto que eu só saí do Hospital da Polícia, eu morava no Hospital da Polícia, só saí de lá quando me casei. Morei lá até o dia de me casar. Solteiro, tenente médico da polícia. E aí, em 1970, aí começou, em 78, a universidade resolve me mandar para São Paulo para fazer mestrado. Aí eu já estava casado com 2 filhos. O meu terceiro filho nasceu em São Paulo, é paulista, o Cipriano Correia Júnior. E aí eu fui para São Paulo, fiquei em São Paulo 78, 79. Mas em 76, eu tinha fundado o ITORNE, junto com o doutor Gomes, que hoje é o dono diretor do Hospital Memorial, doutor Manel Duarte, que acho que você conheceu, anestesista, e o grande figura humana chamada doutor Emílio Salem Filho. Emílio Salem de Açu. De Açu. Então, nós 4 fundamos o ITORNE em 76. Quando eu vou para São Paulo em 78, aí eu voltei no começo de 80, e eu sempre eu disse, vamos construir um hospital. Você é doido, Cipriano, você é doido, não sei o quê. Vamos. Aí aparece alguém que diz, não, vamos, ele não quer, a gente faz, não sei o quê. Eu sei que foi nessa época que ficou só eu do ITORNE, saiu Gomes, Emílio e Duarte, e entrou os novos sócios, entrou meu irmão Neto, aí foi quando entrou Arnóbio, Ailson, Carlos Alberto, Pedro Melo, Rogério Santos. Então, aí
nós construímos o ITORD. Construímos o ITORD. Nessa época de 1900 eu comecei em 80 o ITORD ainda. E aí tem uma história muito interessante. 2 pessoas me ajudaram muito na construção do ITORD. Todos 2 já faleceram. Todos 2 foram 2 políticos com quem eu tinha uma amizade muito grande. Um deles foi João Faustino, que era deputado federal, e também Carlos Alberto, que era senador. O senador Carlos Alberto se elegeu em 82, mas nos ajudou. Logo que ele assumiu, ele era o ministro da Previdência, era Jarbas Passarinho, e ele conseguiu um financiamento na Caixa Econômica, naquela época chamada FAS, Fundo de Assistência Social, e para a gente pagar exatamente a conta do ITORD, porque a gente fez na marra. E em 19 de março de 1982, eu inaugurei o ITORD. Eu como presidente, meu irmão como vice-presidente, o Rogério e os outros, Pedro Melo, como diretores. E aí, em 20 de março, foi um comício em Santana do Matos. E neste comício eu me lancei candidato a prefeito. Vê como o juízo não era, sabe? Porque eu tinha uma conta imensa para pagar do hospital, mas inaugurei o hospital na sexta-feira. O interior ainda não tinha saído. Isso já por quê? Porque em 1978, né, Geraldo se elege vice-governador com Lavoisier. E então já ficou, e eu já habilitado politicamente, mas eu era ligado ao padre. Uma informação para quem é mais novo. Ele é cunhado do então governador Geraldo Melo. Aí então Geraldo tinha sido indicado, né, na eleição indireta vice de Lavoisier, e todo mundo sabe da ligação muito antiga de Geraldo com Aloysio, né? E aí, em 1982, vem a campanha de governador, do qual Aloysio volta da cassação, se candidata a governador. Eleição do voto vinculado. Do voto vinculado. Foi a eleição do voto vinculado, do voto Camarão, né? Quando foi, então, tinha 3 candidatos, eu me lembro bem, era Zé Agripino, Geraldo, e teve outro candidato, sei que desistiu, ficou ainda Geraldo, e eu me lembro que nós fomos, um dia eu fui com Geraldo, eu fui a 2 lugares com Geraldo em 82. Fui à Fazenda Solidão, de Nato, porque Nato morreu em 83. Eu fui à Fazenda Solidão e fui a Mossoró com o Geraldo, falar com o Van. E de Nato eu me lembro... Era o Pacto da Solidão. Era o Pacto da Solidão. Foi daí que Geraldo trouxe a ideia para fazer... Aí foi falar com o Van, juntaram-se com Fernando Bezerra, mais outros dissidentes do sistema, e então Geraldo renunciou à vice-governança. Eu me lembro, na Praça Pública de Seramirim, eu estava presente para apoiar Aloysio. E aí Aloysio foi candidato a governador, perdeu. Eu fui candidato a prefeito de Santana, entendeu? Tive mais de 1.305 votos a mais do que o prefeito eleito. Mas naquela época era PMDB e PDS 1 e PDS 2. MDB. Não, era PMDB. Já era PMDB. Era PDS, não era mais Arena. Isso. Era PDS 1, PDS 2. E eu, pelo PMDB. Então, eu era ligado ao padre. Então, foi o outro grande problema que eu tive, foi ter que romper com o padre. Porque Geraldo foi muito claro comigo. Disse, se você for candidato pelo PMDB, eu lhe apoio, lhe ajudo, faço tudo que eu puder. Agora, se você for candidato pelo PDS, eu não vou nem lá e nem lhe ajudo. E aí, eu me lembro que, num dia tal, nós preparamos, eu fui ter uma conversa com o padre, e ele disse a mim, não saia, que eu garanto que você será o prefeito de Santana. E é verdade, eu seria, apoiado pelo padre, eu seria. Padre Monteiro. E Bevenuto não era candidato, certo? E o outro candidato era Oswaldo Gomes, que foi prefeito de Santana quando Genésio foi prefeito, em 1972, que Genésio morreu no mandato e Oswaldo Gomes assumiu. Genésio Cabral.
E Oswaldo foi prefeito por quase 3 anos e foi candidato nesse outro PDS 2. Então, Benvenuto entrou como candidato de Joel Assunção, certo? Eu fiquei como candidato do lado de Aristófanes, com Paulo de Tarso, e Paulo já era deputado estadual. E Benvenuto e Oswaldo como terceira força. E aí o padre teve que apoiar Benvenuto. E aí Benvenuto perdeu. Por força da legislação. Por força da legislação. Também. Também apoiou Benvenuto. Oswaldo juntou os votos com Benvenuto, mas mesmo assim eu perdi a eleição para os dois por 364 votos, mas tive 1.305 votos a mais do que o prefeito eleito, que foi Benvenuto. Isso em 1982. E aí, como você perguntou, a pergunta vai terminar a resposta agora. Como você chegou aqui? Então, depois de 82, aí eu fiquei na militância política, o hospital em bom funcionamento, aí já saí candidato, já disse, já vou ser candidato a deputado estadual. 86, Geraldo, candidato a governador. Aí vem Geraldo, candidato a governador. Aí, tudo. Só que aí foi o grande impasse, porque em 86, e ele sabe disso, mas também ele foi correto, ele não me traiu, ele disse a mim, porque em 86 eu fui candidato porque eu tinha força política. Se eu não tivesse, havia um movimento dos prefeitos aqui, dos prefeitos da região agreste, dos prefeitos da região aqui do Mato Grande, do Potengi, todos, porque eu me lembro muito bem, isso aí é fato histórico que eu estou revelando publicamente pela primeira vez aqui a vocês. Osmundo, que Deus o tem em bom lugar, pai do governador do estado atual, e o tempo da coincidência. E o pai do prefeito de Natal, também grande amigo meu também, Agnello. Eu não tinha muita amizade, não tinha amizade com o Osmundo, mas com Agnello tinha muita amizade. E eles foram pressionar a Luísio que eu não podia ser candidato, porque eu sendo candidato prejudicava Robson e prejudicava Carlos Eduardo, que eram candidatos a deputado estadual, que foram deputados comigo. E principalmente Paulo de Tarso, que era a última eleição dele. É tanto que Geraldo Melo... Outras pessoas foram sacrificadas no seu lugar. Entendeu? Geraldo Melo apoiou Paulo de Tarso para deputado estadual em Ceramiri. Não me apoiou. E eu não fui a Ceramiri. E ele disse a mim e fez em Santana do Matos. Eu vou a Santana do Matos, você vai ter que ir, quer ser candidato, você vai ser candidato. E, na expressão, ele foi macho. Ele enfrentou a Luiz e disse, não, Cipriano é candidato. Cipriano é candidato. No último dia, tiraram Joaquim Úrsula. Tiraram Joaquim Úrsula. Cipriano é candidato. Aí você resolve se eu sou candidato a governador ou não. Aí foi. Aí agora, as condições são essas. Ceramiri, vou apoiar Paulo de Tarso. Em Santana do Matos, eu vou para lá, você ao meu lado, pedir voto para Paulo de Tarso. Eu digo, está feito. Eu, como diz a história, eu confiava no meu veneno. Eu, médico novo, operava 4, 5, 6, 8 cirurgias por dia, tudo gente do interior. Eu fazia, sabe? Tinha um hospital. Tinha um hospital, então eu não tinha problema. O voto do médico E a coincidência final que vocês vejam. Abre-se as urnas, Geraldo Mello ganha por 1% dos votos. 1.400.000 eleitores, ganha por 14 mil votos. Está lembrado? Na redação do Diário, eu acho que só eu acreditava na eleição do Geraldo. Viu, Aloysio? Eu estava começando no Diário Natal. Viu, Aloysio? Eu era copy desk. Lembra, coisa? Lembro. Você teve 14.232 votos. Exatamente a vitória de Geraldo Mello. Exatamente. Puxa vida. Exatamente a vitória de Geraldo Mello. Ou seja, eu sei que ele sabe que eu fui importante para isso. Porque naquele episódio do desastre do caminhão da usina, naquela ponte lá, que acho que morreram 3 pessoas e que ficaram mais de 80 acidentados, eu montei um hospital de campanha dentro do entorno dos corredores. E ele assumiu o incidente. E ali eu não ia ter voto. Foi um momento de coragem dele. E aí eu me lembro que ele uma vez disse a mim, ele disse, aí eu vou revelar isso para ele também, que ele soube depois que eu, na noite da eleição, eu passei a noite madrugando pela zona rural de Ceramiri.
e eu não ia ter nada de voto lá. Que a justiça eleitoral não nos hoje, né? Está prescrito, está prescrito. Tive em 86, entendeu? Aí eu tive, Paulo de Tarso foi o primeiro, eu fui o segundo, Seramirim. Aí contornou-se a situação. Sim, Geraldo não sabe dessa seu passeio à noite lá em... Sabe, ele sabe. Mas vamos terminar essa história no bloco seguinte. Vamos para o nosso segundo intervalo. Um instante só. O que é importante ter numa família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Estamos abrindo o terceiro e último bloco dessa boa conversa com o deputado Cipriano Correia. Doutor Cipriano, você eleito deputado, Geraldo governador, uma constituinte mais à frente, não é? Mas antes da constituinte... Você líder do governo. Até então, no começo... Embates enormes nessa casa. Governo Geraldo, não, ainda não, né? O líder do governo era o deputado Paulo de Tarso, merecidamente, a competência... Você chegou no episódio do... Mas eu era o vice-líder. Paulo era o líder, eu e Zé Dias eram os vice-líderes. Acho que era Zé Dias, vice-líder. E aí, no começo do governo, muito difícil. Recursos, quase nada do governo. Naquela época não tinha essas transferências obrigatórias para a educação, para a saúde. Banderne fechado, entendeu? Salário atrasado. Então, essa Assembleia era um palco de fogo. Então, olha, naquela época, a Assembleia a gente funcionava na segunda-feira à noite, terça, quarta e quinta, e na sexta de manhã. Então, por exemplo, na sexta de manhã e na segunda-feira à noite, era lotado, tanto de deputado como de galeria, porque os embates do governo Geraldo eram diários, eram todos os dias, entendeu? E uma oposição competente, e aí eu vou dizer, todos muito competentes. Agora, oposição para saber fazer igual a Getúlio Rego, eu não conheço. Getúlio não sabe ser muito bom governo, mas oposição não tem. Zé Adécio também muito bom, mas era muito novo como eu, muito afobado como eu, certo? Mas aquele embate entre Paulo de Tarso, Getúlio, entrando algumas vezes Leônidas Ferreira, muito perspicaz também, Leônidas Ferreira, tá entendendo? Vivaldo entrando assim muito distante, sabe? Uma vez ou outra, né? Começando a se aproximar já do governo também, tal. O Palácio bem pertinho aqui. O Palácio bem pertinho, a gente só atravessar a rua aqui, toda hora eu estava... Quando eu vinha para a Assembleia, de tarde, eu parava primeiro lá, subia, depois é que eu só vinha para cá na hora da ordem do dia. Entendeu? O vice-líder é o líder que não tem informações sobre o que acontece no governo, Paulo não pode defendê-lo. Ele ia muito, mas Paulo... Aí, e outra coisa, eu aprendi muito o seguinte, naqueles momentos mais ácidos, aqueles momentos de mais tensão, de maior discussão,
eu sentava junto com o Paulo e Paulo dizia, faça isso, entendeu? Faça isso, faça isso. Por exemplo, o meu grande colega e amigo deputado Nelson Queiroz, pai de Nelson, naquela época era o relator, e relator da Constituinte, mas antes, ele junto com Getúlio, eles deixavam o governo de Geraldo, sabe? É tanto que teve embates assim que a gente... Teve um episódio, aí nasceu ali o PL, né? Aí é o seguinte, aí eles se elegeram pela Frente Liberal, né? Isso. Raimundo, Vivaldo, Paulo Montenegro e Valério, os 4. E aí eles criaram, vem o PL, eles foram para o PL e abriram a dissidência aqui na Assembleia. Aí vai lá, né? Vivaldo e Raimundo, principalmente, né? 2 águias. Aí vão lá, se acertam com o Geraldo. Aí ficou a grande dificuldade. E tal. Mas nas votações a gente ganhava. Mas no embate, Vivaldo, Valério não defendiam. Quem defendia o governo era eu, Paulo de Tasso. Eu e Paulo. Nós dois era quem defendíamos o governo. Aí, quando era a coisa mais branda, era com o Paulo. Na expressão, quando o pau cantava, era comigo. E aí, fomos atravessando, chegamos então em 89 na Constituinte, e aí as coisas passaram a melhorar, porque aí a gente já tinha a presença de um Kleber Bezerra, né? Kleber foi Constituinte, muito, Kleber aquela maneira dele muito cordial de ver as coisas, e Leônida já está mais manso, eu me lembro, Ronaldo Soares também me lembro, Então, Ronaldo foi no mandato seguinte. Miranda da Castro. Miranda também muito bom de conversa, de apaziguar e tal. E a Constituinte... Seu amigo e sócio Arnaldo. Arnaldo era uma figura. E, por exemplo, Carlos Augusto também. Carlos Augusto Rosário. Carlos Augusto era, na Constituinte, foi muito importante também, era vice-presidente. E aí nós temos uma Constituinte, fizemos uma Constituinte muito boa. Rui Barbosa, PMDB. Rui Barbosa era do PMDB também, Amaro Marinho, entendeu? E Carlos Eduardo. Entendeu? Carlos Eduardo, Robson. Patrício também, não? Patrício Júnior. Ana Maria Cavalcante, que Ana Maria era a primeira suplente. Quando Miranda foi secretária da Fazenda, aí ela assumiu. E Laíre foi ser secretário da Agricultura, Patrício assumiu. Então, assim, nós terminamos o primeiro mandato. Ricardo Mota também. Ricardo também. No segundo, Ricardo não se elegeu. No segundo mandato, ele veio se eleger depois. Mas no primeiro, do governo Geraldo, ele se elegeu. E aí terminamos, em 90, o nosso primeiro mandato de deputado estadual. Aí vem o segundo mandato, que começou em 91, governo Zé Agripino. Aí eu fui ser o líder da oposição. Mas eu não demorei muito tempo, não. A Luiz me destituiu. Porque tinha umas coisas que eu não concordava, assim, em favor do Estado. Você diz, a Luiz, o presidente do diretório. Do PMDB. A Luiz ficou, que Deus o tem em bom lugar, não gostava muito das minhas atitudes com relação a determinadas posições. Porque, por exemplo, o governador me chamava para negociar, eu ia. A questão do abastecimento d'água de Santana do Matos. Uma cidade que é a única que não é ligada hoje na doutora Central Cabugi. Vamos lá, ele mandou me chamar. Disse, não tem crise hídrica lá? Tá, porque está em todo canto. Mas naquela época, Zé Agripino me chamou e disse, Cipriano, eu preciso construir essa barragem lá em Santana do Matos. Não era mais Nelson Queiroz, já era Nelson, o deputado. E eu preciso que você se entenda com o Nelson. Eu queria que você... Eu digo, governador, o Delta é difícil, né? Mas eu vou tentar, quando eu sei que porque eu fui solicitar isso a ele. Aí ele disse, agora tem outros projetos lá na Assembleia que eu queria que você votasse, que é em favor do Estado, né? Aí eu... No segundo mandato de Agripino. No segundo mandato de Agripino. Aí, por conta disso, eu passei a votar alguns, deixava a bancada liberada, mas votava alguns projetos que eu via que era de interesse. Uma cidade como Parelhas, que eu tinha muito voto, São Paulo Potengi, e Lagoa Nova, Currais Novos, Cerro Corá, eu não me opunha.
Aí, é um tipo de oposição, não era política, aí era uma posição que eu não podia fazer contra... Entre os interesses do município e o interesse partidário... Eu fazia o do município. A balança... Exatamente. E aí, mas aí pronto, aí eu fui substituído por Capistrano. Tony Capistrano. Tony Capistrano. Já passou aqui na nossa bancada. No segundo mandato, Capistrano foi deputado comigo. Então, Capistrano foi e tal. E aí, parece que não demorou pouco tempo, aí Carlos Eduardo. Aí Carlos Eduardo que assumiu a liderança do PMDB. Certo? Aí passou, acho que ficou até se eleger prefeito. Acho que era Carlos Eduardo, depois Dias, não sei. Pronto. E aí eu terminei em 94, e aí eu já tinha um trabalho realmente muito bem enraizado. Dá licença aí, deputado. Nos nossos assentamentos aqui no Memorial, no primeiro mandato, você foi titular durante todas as 4 sessões legislativas, do primeiro ao 4º ano do mandato, você foi titular da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então, aquela região ali... Exato. O que por exemplo, só para você ter uma ideia, no governo de Geraldo, nós eletrificamos toda a Serra de Santana. Toda a Serra de Santana. Da divisa lá embaixo com o Jucurutu, a divisa cá com Currais Novos. Incluindo os municípios de Currais Novos, Serra Corá, Bodó, Santana do Matos, Tenente Laurentino, Florênia, São Vicente e Jucurutu. A Serra de Santana ficou totalmente eletrificada. A estrada que liga Currais Novos a Lagoa Nova, que tem o nome do avô do atual presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Filho Souza. Rodovia Elis Galvão. Foi um trabalho também muito. E naquela época, Ezequiel, muito amigo de Geraldo, Ezequiel pai, também a força muito grande de Ezequiel, entendeu? E ali foi construído, Geraldo conseguiu fazer aquela estrada de Currais Novos a Lagoa Nova. E a eletrificação total da Serra, um programa nunca visto de cisternas em toda a região, não só na Serra de Santana, isso tudo ainda no governo de Geraldo. Cisternas em toda a região, não só na Serra, como em todo o sertão. Onde eu tinha ação política, eu levei cisterna e eletrificação rural. Então, eu sempre gostei, eu nunca fui de fazer discurso em plenário, eu nunca fui, entendeu? Eu nunca fui. Até na Câmara Federal, eu era do baixo clero, né? Ney era do alto clero. Mas, sem querer desmerecer Ney, mas o voto aqui no campo, eu dava de 3-4 a 1 Ney. Entendeu? Quer dizer, são essas coisas que eu acho que o que aparece no fim é o trabalho. Deputado de alto clero tem que ser de São Paulo, Rio de Janeiro, ali onde eles se fazem pela televisão. Mas aqui, que nós precisamos trabalhar em favor da população, não funciona. E aí eu terminei essas condições que você disse que eu fiz aí, na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu tinha uma certa força, porque eu tinha cunhado do governador, né? E tinha informação privilegiada. Tinha informação privilegiada, tal. Tinha muito acesso aos secretários e tal. Então, eu acho que o primeiro mandato foi um mandato muito produtivo. O segundo foi um mandato... O segundo você já disputou com o seu cunhado, não? O Pedro. Foi, com o Pedro Melo. Dividiu o voto com o Pedro Melo. Dividi. Mas aí, no segundo, eu estourei a boca do balão. Você teve 20.907 Eu tive voto para deputado federal. Você teve mais de 6 mil votos. Do que da primeira eleição? Foi. Eu tive voto para deputado federal, porque o deputado federal aí desse ano se elegeu com 18 mil votos. Você foi eleito 4 anos depois. Eu fui eleito 4 anos depois só perdi, eu só perdi para Henrique em 94. Aí eu já estava enraizado. O meu slogan era sempre presente. Então eu me inspirando muito naquela coisa de Garibaldi, eu não perdi, eu ficava dizendo, estou esperando um forró lá na Serra de Santana, lá no município de Tenente Laurentino, lá tem uma galinha, sábado à noite eu estava lá. Festa em todo canto, vaquejado, eu não perdia nada no interior. Batizado? Tudo. Afilhado eu tenho, não sei. Aí a turma dizia, o deputado que aparece aqui é esse. Parelhas. Parelhas só teve voto mais que eu lá, o Ulisses Potiguar, proporcionalmente ao eleitorado até hoje.
Em 94, eu tive quase 2 mil votos para deputado federal em Parelhas. Entendeu? Em 94. Com a recessão reinante aqui no Brasil há mais de 4 anos, o senhor faria a mesma coisa que fez na década de 80, 90? Em relação aqui atender o povo, as reivindicações. Eu atendia a maneira que eu tivesse as condições de atender. Agora, a maneira de fazer, eu não mudaria. Não mudaria porque, veja só, não estou querendo falar isso, querer me autopromover, mas ainda hoje, todo mundo, se você perguntar, pode perguntar o povo que me acompanhar, pergunta um ex-prefeito aí, ele disse claramente, sem menosprezar o outro, o cabo que cumpria compromisso a risco era Cipriano. Você começaria tudo de novo? Você tem filiação partidária hoje, atualmente? Eu tenho, eu sou filiado no PMDB. Mas aí é o seguinte, a única coisa na minha carreira política que eu podia ter sido, gostaria de ter sido e não fui, era prefeito da minha terra. Mas eu transferi meu título de Você ainda está esperando o cavalo passar, sei lá? Não, eu transferi o título para cá, porque eu fiz uma opção entre a família ou a política. Depois eu lhe conto em off, porque eu saí, em 98 eu tinha uma eleição de deputado federal 10 vezes melhores do que a de 94. Está aí Bernadette que sabe. Como eu era lá na região, lá em Equador, em Parelhas, ela sabe como era a minha ação. Eu era um cara querido pelo povo, o cara, quando eu chegava, fechava, entendeu? Porque eu sabia levar o povo, porque eu nasci na matutada, aquela história. O cara diz, deputado federal, esse bicho, deputado só tem pitu aqui, mas você está com a bebida que eu bebo. Aí pronto, aí desmascarava o cabo. Aí pronto, é assim. Essa história que ele optou pela família, quer dizer, botou a política para trás, né? Para escanteio, quer dizer, política é página virada na sua vida. Olhe, a gente nunca deve dizer... Ele ainda está afiliado, ele ainda tem uma filiação partidária. Dizer que não bebe dessa água. Por exemplo, eu vou lhe dizer, vou dar um exemplo como eu poderia ter... Eu só digo os exemplos que eu poderia ser candidato, as impossibilidades. Por exemplo, se Carlos Eduardo tivesse me chamado para ser vice-prefeito dele, eu tinha ido. Se o próximo candidato a governador me chamar para ser vice-governador, eu vou. Você é eleitor em Natal? Sou eleitor em Natal. Seria muito melhor do que o lá de Caicó e aqui. Agora, eu não faço mais, é o seguinte, porque aí eu não mancho o meu nome do que eu era. Então, se eu chegar lá em Equador, o povo sabe como eu era. E eu não posso ser mais do jeito que eu era. Primeiro, a parte física. Começar uma brincadeira às 10 horas da noite, dá 2 horas da manhã, você está com um copo na mão. Você tem 70 anos? 70 anos. Não aparenta. Entendeu? Então, eu não faço mais por isso, porque eu não tenho mais o vigor físico, eu fiz uma cirurgia cardíaca, entendeu? Então, e aí a família não deixa mais. Deputado, olha, a nossa conversa está muito boa. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa, mas como médico, como gestor de unidades de saúde, eu não queria deixar que essa conversa não tocasse no assunto. A crise na saúde, que é uma coisa, parece eterna. Como é que o país vai sair? Você acompanhou o nascimento do SUS. Antes do SUS, o trabalhador rural com a carteirinha era atendido ali na Ribeira, aquele posto ali, tinha todas as especialidades. O servidor federal tinha o IPASE, o servidor estadual tinha o IPE, o velho IPE, um ambulatório imenso, que tem aquele prédio lá vazio. O servidor do município de Natal tinha o IPREVINAT. Isso tudo foi para o mesmo bisaco do SUS e nunca mais acaba essa agonia. Qual é o seu... Olha, como não dá tempo eu fazer o comentário sobre cada um em espécie, eu vou comentar o que eu mais conheço. Isso. O que eu luto há 40 anos com o SUS, com a ortopedia e a traumatologia. Resumindo, no fim do governo de Iberê, eu fui lá e ele disse, olha... 1910. 2010. Eu disse, Iberê, muito meu amigo, deputado Coelho, Iberê foi quase irmão meu. Você quer acabar
esses problemas. Qual é o grande problema do Valfredo Gurgel? O que é que mais dá foco à luz das televisões? É os doentes nos corredores com aquela perna com o gesso lá, chegou e disse, eu estou aqui com a perna quebrada faz 15 dias e não sei nem quando vou me operar. Então, esse é o maior calo de toda a administração do Valfredo Gurgel e de todos os governos que já passaram. Aí, o que é que acontece? Eu disse, olha, o problema é só um problema de gestão. Veja só, Iberê, aí disse, o ITORNE está nessa situação, eu fechei o ITORNE está pronto, o ITORNE faz 600 cirurgias de ortopedia e traumatologia por mês. Você aluga, bota aqui, você acaba, é só chegando no Valfredo mandando para cá. Com 20 cirurgias por dia, como o ITORNE faz, não dá um doente no corredor do Valfredo. Daqui a tantos anos, a gente fez as contas. Daqui a 10, 20 anos não dá. Tá certo, aluga-se. O ITORNE, pronto. Agora acabou-se as marcas do corredor do Valfredo. Aí vai não sei o quê, aí aluga, o secretário de saúde recebe pressão do Ministério Público, parece, não sei o quê, aí transforma o ITORNE num hotel de sequelados. De sequelados. O ITORNE hoje, o Hospital Rui Pereira, não produz 10% do que poderia produzir. E pega a ortopedia, a traumatologia, bota para o Hospital Dioclésio em Parnamirim. Não é que o Dioclésio não... É o seguinte, mas você tem a coisa pronta, a coisa determinada para aquilo, a coisa tendo a vocação para aquilo. Por que não? Não, porque não sei o quê. Bota aqui, bota 10 leitos, mas não. Tem doente, se você for hoje do Rui Pereira, mande fazer uma reportagem à Assembleia, que tem doente lá que está mais de um ano internado. Virou um hotel de diabéticos. Como é que pode, meu amigo? Não existe. 10 ou 15 leitos em qualquer hospital resolvia esse problema do pé diabético. Então, você está com pé diabético, tem que fazer a cirurgia. Mas não faz, bota o doente lá, aí diz, faltou não sei o quê. Aí não tem equipe médica para fazer, não tem anestesista. Então, não resolve nunca, porque não querem. Senhor governador Robson Faria, eu disse que tinha um projeto exatamente para resolver as máquinas do povo traumatizado do Valfredo. Não fizeram ainda porque não quiseram. Diga agora o doutor Jorge Antunes, que é uma pessoa maravilhosa, que aplique esse projeto lá para o Rui Pereira, dos doentes traumatizados, bote lá a equipe de ortopedista que o Estado tem, de anestesista, é a UTI para isso, que você faz 20 cirurgias por dia e acaba os traumatizados do Valfredo Gurgel. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Muito obrigado, Cortez, pela conversa. Disponha.